Glória a Deus, aqui quem vos saúda com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a sua irmã em Cristo, Maria Salete, e está começando agora o programa Consagração. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome santo do Senhor Jesus que eu lhe agradeço, Pai, por me trazer em paz e segurança. Te agradeço pela vida de todos os ouvintes, Senhor. Te agradeço pela vida do Alexandre, que está aqui comigo, pela vida do Reinaldo, da família dele, da minha família, da família de todos os que estão ouvindo e orando comigo. E eu te peço, meu Deus, toma a direção deste programa, dá-nos, Senhor, a tua palavra, dá-nos o alimento que vem do céu. Pai querido, vem, Senhor, nos fortificar na tua graça, nos teus caminhos, nas tuas leis. Vem acrescentar fé no nosso coração, meu Deus. Eu te peço no nome santo do Senhor Jesus. Meu Deus, visita cada casa nesse momento, visita cada família, visita, Pai, cada coração. E aonde, Senhor, estiver precisando de cura, que haja libertação, que haja salvação principalmente. Meu Deus, abre a porta do emprego para aquele que está desempregado, Senhor, com um salário bom, um salário digno. Oh, Deus querido, onde houver uma contenda, uma dissolução, onde houver briga, desavença, que seja repreendido esse espírito, que caia por terra e que haja paz nessas vidas, paz dessas famílias, meu Deus, no nome santo do Senhor Jesus. Toma os nossos corações em tuas mãos, meu Deus. E vem nos dar a tua paz. Toma o nosso coração em tuas mãos. E vem, Senhor, acrescentar a tua palavra cada dia mais. Nos ensina, Senhor, a nos alimentarmos da tua palavra, do pão que desceu do céu. Fala conosco nesta tarde, porque precisamos, meu Deus, ouvir a tua voz. Manifesta a tua presença neste lugar. Manifesta o teu Espírito Santo. Manifesta o teu querer sobre as nossas vidas. Nos fortalece, Pai, mais e mais e mais. Perdoa nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, que são tantos. Perdoa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus. Fica conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Eu quero te convidar, todos os amados ouvintes, eu quero convidar para lermos junto a palavra de Deus. E enquanto você procura a sua Bíblia, você coloca as coisas aí em ordem, eu vou pedir para o nosso amado Alexandre, que está aqui, para ele tocar um louvor, e eu quero oferecer para todos os ouvintes. Quero oferecer esse louvor em primeiro lugar para o nosso Deus, né? Porque ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Mas eu quero oferecer para uma pessoa muito especial, a irmã Fátima. A irmã Fátima, a mãe da irmã Silvia, que trabalha lá na Rocha Eterna. Um beijo bem no coração dela. Eu sei que ela está lá ouvindo. Quero oferecer para o irmão Valdir, a família dele, para a irmã Edma lá da igreja Jesus Te Ama, todos os irmãos daquela amada igreja. Também eu quero oferecer para a irmã Edna, da igreja Deus é Amor, querida irmã Edna, e para todos, né, todos os que estão aí ligadinhos, para a irmã Jane, a esposa do pastor Silvio. O pastor Silvio falou para mim nunca esquecer de que ele está mandando um abraço para todos os ouvintes, está dado. E vamos prestar atenção na letra desse louvor. Há uma saída, com Shirley Carvalhais. Enquanto você ouve, você procura a sua Bíblia, amém? Da beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos,
dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Ele é Deus verdadeiro, Ele te amou primeiro, te levanta desse chão. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele. Faz a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, faz de ti um campeão. Bem distante eu te vi, parada à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Mas eu declaro que chegou a hora e Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Vai sair a guarda-rocha, com este Deus não há quem possa, não há como o nosso Deus. Lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel e fez saber que aquele povo não estava só. Mas a morte vira vida, pra tudo tem uma saída, não há Deus como esse Deus. Elohim, El Shaddai, Adonai, adore o nome dele.
Você está ouvindo o programa Consagração com a Irmã Salete, aqui na 106. Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o Deus que nós servimos, né? Um Deus que nos levanta do pó e nos faz mais do que vencedores. Um Deus que faz de nós campeões. Glória a Deus. Pode vir a tempestade que vier, pode vir as lutas que vier, pode acontecer o que for, mas quando nós nos voltamos para Deus, quando nós buscamos a face de Deus, quando nós entregamos a nossa vida nas mãos desse Deus potente, desse Deus maravilhoso, Ele muda a nossa sorte, Ele muda a nossa vida, Ele é um Deus que muda tudo. Ele muda o destino das pessoas, Ele muda a vida, a trajetória, Ele muda o rumo que nós estamos indo, tudo errado, Ele muda e Ele coloca no caminho que é verdadeiro. O Senhor Jesus, Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E quando nós buscamos a Deus e procuramos andar por esse caminho verdadeiro, a nossa história é mudada, a rota da nossa vida é mudada, o nosso futuro é mudado. Vale a pena você analisar a letra desse louvor que nós ouvimos agora. Esse Deus que tira o homem do monturo. Monturo é monte de lixo. Lixo na Bíblia significa pecado, sujeira, imundície. E o homem, às vezes, está afundado. O homem, quando eu digo homem, é o homem ou mulher, o ser humano, está afundado no pecado, na desilusão, está afundado num ponto que muitas vezes as pessoas falam para a gente, para mim não tem mais jeito, eu sou tão pecador que não tem jeito. Mas Deus, Ele estende as mãos, Ele levanta o homem lá do fundo da lama e o faz assentar-se entre príncipes e princesas e faz de ti um campeão. Glória a Deus. Vale a pena servir esse Deus. Eu costumo falar que eu aceitei ao Senhor Jesus com mais de 40 anos. E eu me arrependo porque eu perdi tempo, mais de 40 anos perdido. Porque hoje em dia Ele nos dá vida e vida com abundância. Quero convidar o amado ouvinte para abrir a sua Bíblia no livro de Lucas. Lucas, capítulo 7. Vamos ler sobre um grande milagre que o Senhor Jesus, Ele fez. O Senhor Jesus Ele se dirigia a uma cidade chamada Naim. Lucas, capítulo 7, versículo 11. Diz que Jesus se dirigiu a uma cidade chamada Naim e ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Quando a viu, o Senhor se compadeceu dela. Ele disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando que os conduzia, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. O que estivera morto se sentou e começou a falar. E Jesus o entregou à sua mãe. E todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E essa notícia a respeito dele se espalhou por toda a Judeia e por toda a região ao seu redor. Glória a Deus. É o que eu estava dizendo. Quando Jesus, Ele chega à nossa vida, Ele muda a história, Ele muda rumo do destino, Ele muda tudo. Ele nos faz mais do que vencedor. Aqui, esse milagre aconteceu quando o Senhor Jesus andava como homem aqui. Ele estava entrando numa cidade chamada Naim,
E aonde Jesus estava, sempre tinha uma grande multidão. Aqui diz que numerosa multidão ia com ele e os seus discípulos. Quando ele chegou perto, na entrada da cidade, ele deparou com o quê? Com o enterro do filho único de uma viúva. Naquela época lá as viúvas não eram como hoje, que as viúvas recebem a pensão do marido que morreu. E hoje em dia tem uma vida melhor. Naquela época a mulher ela dependia totalmente, exclusivamente do marido. E se o marido morresse e ela tivesse um filho, ela ia depender daquele filho. E por permissão de Deus, aquele filho dela morreu. E o Senhor Jesus, quando viu aquela tristeza, aquela choradeira, quando ele viu que a única esperança daquela mulher viúva ia sendo enterrada, a única esperança daquela mulher viúva, a única esperança de um futuro, porque o filho morrendo não ficaria descendentes, o filho morrendo, ela ia ficar ali abandonada, sem apoio de ninguém. E o Senhor Jesus, naquele momento, onde aquela mulher pensou que tudo tinha se acabado, agora acabou tudo, o filho morreu. E agora, talvez ela fosse gritando atrás daquele caixão, se lamentando. E agora o filho morreu, morreu o marido, agora morreu o filho. Está tudo acabado, está tudo acabado. E talvez vocês estejam passando por um momento assim também. Sabe quando a pessoa chega no médico, faz uns exames, e o médico fala, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Aí o Senhor Deus Todo-Poderoso, quando você se voltar para Ele, Ele olha para você, o Senhor Jesus te olha com um olhar de amor. E Ele fala, tem jeito sim. Quando vem aquela sentença de morte, aquela sentença, igual eu comentei ontem aqui, o médico fala, olha, isso aí não tem jeito, vai ter que tomar remédio o resto da sua vida. Aí o Senhor Jesus, Ele fala, tem jeito sim. Porque para Jesus, aonde há morte, há vida. Aonde existe a morte, Ele faz nascer a vida. Aonde existe desespero, Ele faz nascer a alegria. Aonde existe tristeza, desânimo, Ele faz vir o ânimo, vir a alegria. Aonde Jesus chega, Ele muda destino, Ele muda história. Assim como Ele fez na minha vida. Ele muda a vida. E o Senhor Jesus, o mais importante, é que a palavra de Deus diz assim, que Deus não faz acepção de pessoa alguma. Pode ser o mais vil pecador. Quando Jesus chega, e Ele é bem acolhido. Ele tem que ser bem acolhido. Porque quando Ele mandou os discípulos saírem pregando nas cidades, Ele falou assim, que aonde os discípulos fossem bem recebidos, era para continuar ali, pregando o reino de Deus. Mas aonde a palavra de Deus não fosse bem recebida, aonde o Senhor Jesus não fosse bem recebido, o Senhor Jesus mandou até sacudir a poeira da sola do sapato, sacudir a poeira dos pés. Então, quando nós estamos vivendo momentos tristes, momento de desconsolo, momento de enfermidade, momentos de desemprego, de fome, de desunião, de desacordo, de briga, de contenda, aonde existe morte, o Senhor Jesus, Ele chega, Ele é bem recebido. Escuta bem, importa que o Senhor Jesus seja bem recebido, para que Ele não venha sacudir a poeira dos pés. Mas aonde Ele é bem recebido, a história muda. O vendaval passa, a tempestade passa, as lágrimas secam.
A morte vai embora, o espírito de morte vai embora. E ali volta a vida, volta a saúde, volta a paz, volta o emprego, volta a bonança. Depois de uma tempestade, vem a bonança. E o mais importante é quando nós descobrimos, ao ler a palavra de Deus, que o nosso Deus, para mostrar a glória dele, mostrar o poder dele sobre a nossa vida, ele permite que as coisas cheguem até o final. Até o final. Às vezes, a pessoa está bem estabelecido, está no emprego, ganhando bem, ele não quer saber de Deus, ele não quer, ele acha que ele não precisa de Deus, ele não precisa de ir para a igreja, ele não precisa ter comunhão com ninguém. Ele começa a se achar o autossuficiente, o todo-poderoso. E aí o Senhor Deus, ele quer salvar aquela vida. Porque o que importa para Deus é muito mais do que a nossa vida neste mundo. A Bíblia diz que nós somos peregrino. Peregrino é a pessoa que passa. Nesse mundo, nós somos peregrinos, nós apenas passamos. Mas o que importa para Deus é a nossa eternidade com Ele. É viver a eternidade, o nosso futuro com Ele. Porque muitas pessoas pensam que morreu, acabou. Vamos, comamos e bebamos, vamos aproveitar bem a vida, porque depois morreremos. E tudo se acaba ao fechar os olhos. Não, quem pensa assim está muito enganado. O nosso espírito não morre. O nosso espírito não morre. O nosso espírito viverá a eternidade com Deus ou sem Deus. Quando o Senhor Jesus ele é bem-vindo na nossa vida, ele é bem recebido, ele muda o nosso futuro. E nós teremos um futuro na eternidade com ele, brilhoso, brilhante, transbordante de alegria. Viveremos numa eternidade de paz com ele. Viveremos no reino de Deus. Viveremos o reino de Deus no reino de Deus. Veremos, contemplaremos a face de Deus. A Bíblia diz que o Senhor Deus estará conosco. Ele viverá no nosso meio. Mas quando a pessoa ele recusa aceitar ao Senhor Jesus, quando a pessoa recusa ouvir a palavra de Deus, quando a pessoa recusa ouvir os convites, ele se recusa, ele não quer. Eu não quero ser crente, eu não quero ser evangélico. Muita gente fala, eu tenho ódio de crente, eu tenho raiva de crente. Esses crentes são loucos, esses crentes são doidos, esses crentes são fanáticos. Tem gente que chama nós de Bíblia. E quando ele rejeita o Senhor Jesus, ele não tem como atuar naquela vida, ele não tem como mudar aquela história. Mas como o nosso Deus, ele é o Deus Todo-Poderoso, ele sabe do nosso presente, passado, futuro, e como ele quer que todos nós sejamos salvos, então Deus permite que venha a morte, igual aconteceu para o filho dessa viúva. A morte pegou eles, talvez, né, que a Bíblia não fala, é de surpresa. E aquela mulher ia se desesperando. E a família, todo mundo ali desesperado, e os parentes, e os vizinhos, e os amigos. Aqui diz que uma grande multidão seguia aquele enterro. Mas foi necessário aquela criança, aquele menino, morrer. Foi necessário morrer. Para quê? Para que Deus pudesse manifestar o milagre dele na frente daquela grande multidão. Deus manifestar para aquela multidão qual seria o futuro daqueles que recebem ao Senhor Jesus. Um futuro de vida e vida com abundância. Foi necessário aquela criança morrer, aquele jovem morrer, para assim acudir a ele uma numerosa multidão. Uma grande multidão, versículo 12, estou lendo Lucas 7:12. Diz que uma grande multidão da cidade ia seguindo aquele enterro, ia junto com aquela viúva.
Então, o Senhor Jesus, ele chega no momento certo, ele chega na hora certa, ele chega no lugar certo. Ele foi exatamente para ter esse encontro, para que toda aquela grande multidão conhecesse o poder de Deus, conhecesse Deus através dele. Foi preciso aquele menino morrer, para ele poder fazer o milagre. E interessante que, se nós lermos, né, a tempestade, o mar se revoltou. Acho que aqui, deixa eu ver no livro de Lucas mesmo, capítulo 22, fala sobre a tempestade. O Senhor Jesus, ele falou para os discípulos: passemos a outra margem do lago. E todos foram. E Jesus dormiu. E desabou uma tempestade de vento no lago, de modo que eles corriam perigo, porque o barco estava sendo inundado. Aí os discípulos chegaram correndo e despertaram ao Senhor Jesus: mestre, mestre, estamos perecendo. Jesus despertou e repreendeu o vento, e repreendeu a violência da água, e tudo se acalmou e veio a bonança. E o Senhor Jesus, né, se ele quisesse, ele diria assim: nós vamos passar para o outro lado na paz, na calma. Mas não, ele avisou: passemos a outra margem do lago. Ele sabia que ia acontecer aquela tempestade, mas foi necessário acontecer aquela tempestade. Foi necessário acontecer tudo aquilo. A violência da água, o barco quase virando. Porque senão Jesus não poderia mostrar o poder dele. Mas quando gritaram: mestre, mestre, clamaram ao Senhor Jesus, Jesus acordou, foi lá, repreendeu o vento e repreendeu a violência da água. Então é assim, Jesus permite que morra, para ele poder dar vida. Eu me lembro assim, às vezes, quando eu vivia doente, eu fiquei tão doente, 11 anos enferma, 11 anos tendo convulsões, aqueles ataques epiléticos tenebroso, que eu não gosto nem de lembrar. Foram 11 anos de sofrimento, e ele foi permitindo. Eu clamava a Deus, clamava, mas passava 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu sofrendo, até que chegou no fundo do poço. Quando eu cheguei no fundo do poço, aí eu falei: Jesus, eu não aguento mais, eu não suportava mais ver agulha, ver gente de branco na minha frente, ver hospital. Mas foi necessário eu chegar aonde eu cheguei. Foi necessário, foi permissão de Deus, e glória a Deus, eu louvo a Deus. Foi permissão de Deus eu chegar no fim do meu limite, para que Deus pudesse pôr a mão dele na minha vida e mudar a minha história. Quando eu cheguei no fim do meu limite, Deus falou: agora tá bom. Agora tá bom. E sabe por que Deus permitiu eu chegar no fim do limite? Porque agora eu não quero voltar mais para trás. Se eu tivesse passado um pouquinho por aquela doença, e os médicos tivessem me curado, e os remédios tivessem me curado, eu não estaria aqui hoje dando glória a Deus. Eu teria voltado para o mundo. Eu não ia achar que quem me curou foi o Senhor Jesus. Eu ia dar glórias aos médicos, eu ia dar glória aos remédios. Mas não foi necessário nada fazer efeito, nenhum remédio fez efeito. Até que eu me voltasse de todo o meu coração, para o Senhor Jesus. Quando eu me voltei para Ele, aí Ele veio ao meu encontro. Ele já estava esperando isso por 11 anos. E Ele mudou a minha história, Ele mudou a minha vida. Ele me deu saúde. Ele me libertou daqueles demônios que me dava convulsão, que me fazia uma epilética. Ele libertou a minha vida da miséria, da pobreza.
Ele libertou, Ele me libertou. Ele me dá vida e vida com abundância. Mas foi necessário eu conhecer a dor da fome. Foi necessário eu ficar tão doente. Porque parece que quanto mais o nosso coração é duro, mais precisa ser a disciplina. Nós acostumamos dar valor a tudo, menos a Deus. Foi necessário eu chegar aonde eu cheguei, quase morrer. Foi necessário eu passar 11 anos tendo convulsão, para que hoje eu valorizasse o poder de Deus sobre a minha vida. Para hoje eu não dar glória a nada, nem a ninguém, a não ser Deus. Então foi necessário. Outro dia eu estava lendo a história do profeta Elias. Ele foi para lá ser alimentado por um corvo, na beira de um riacho, até que, por causa da seca, aquela água secou, foi necessário secar. Aí Deus mandou ele ir lá na casa da viúva, comer o pão. Foi necessário aquela viúva chegar no último bocado de farinha, no último bocado de azeite. Porque se ela não ficasse em falta, ela jamais ia dar glória a Deus. Ela jamais ia conhecer o poder de Deus. Ela sempre ia se achar autossuficiente. Foi necessário. E Deus não mandou ele ir para a casa de um rico, abastado, cheio de dinheiro. Não, foi para a casa de uma viúva, que tinha o último bocado de farinha. E às vezes, como aconteceu com o filho da viúva, foi necessário morrer para que haja vida. E a palavra de Deus nos ensina assim, nos ensina que se o grão de trigo não morrer, ele não tem como viver. O grão de trigo tem que morrer para que nasça e produza muitos frutos. E às vezes é necessário nós sermos amassado. Como oleiro, a Bíblia diz que Deus é o nosso oleiro. A palavra de Deus, o próprio Deus fala que nós somos barro nas mãos do oleiro. E é necessário que às vezes nós passemos dificuldade financeira. É necessário que às vezes nós passemos aflições. É necessário. É o vaso sendo amassado. Porque depois, quando o grande oleiro, o nosso Pai que está no céu, ele molda o vaso com maior carinho, depois que ele amassa bastante, ele molda o vaso, ele verifica, ele queima no fogo. De vez em quando nós somos purificados no fogo, como prata, como ouro. Aí o oleiro molda o vaso com bastante amor e carinho. Ele queima no fogo. Mas se acontecer de ter alguma trinca, não serve para encher de azeite. Então, antes de queimá-lo no fogo, o oleiro olha, está perfeito. Aí vai para o fogo. Ainda vai para o fogo. E depois Deus enche aquele vaso de azeite. Enche. E a pessoa não sente mais vontade de voltar para trás. Porque, enfim, ela reconhece que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é. Ele é o grande eu sou. Ele é o grande eu sou. Então, muitas vezes nós oramos, nós pedimos, e a gente pensa que Deus está demorando para nos responder, e nós começamos a ficar com o coração aflito, desesperado. E tem gente que fala assim, Deus, como que é? Deus escreve certo por linhas tortas. Não, Deus escreve certos por linhas certas. Porque nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito.
Mas Deus, ele faz as coisas do jeito dele. E às vezes nós oramos e achamos que está demorando, mas não. Deus, ele vem no momento exato. É que ele está apurando a nossa fé. Porque no livro de Tiago fala assim, que aquele que duvida não receberá de Deus coisa alguma. O homem que duvida, a mulher que duvida, ora com dúvida ou duvida do poder de Deus. Quando duvida, a Bíblia diz que tem ânimo dobre. Ele não tem certeza de nada. É como um barquinho ao vendaval. As ondas levam para lá, para cá, para lá e para cá. Então, às vezes, nós oramos, pedimos, e nós queremos que as coisas sejam do nosso jeito, no nosso tempo. Mas Deus, ele fica apurando a nossa fé. Já fez um doce? Coloca o doce no fogo e fica apurando aquele doce. Apurando, lentamente. Vai mexendo, vai apurando, vai cozinhando até chegar no ponto. Quando chega no ponto, nós não podemos deixar o doce passar do ponto, senão arruina. E assim Deus é a mesma coisa conosco. Põe no fogo. Primeiro amassa, amassa, amassa. Aí molda o vaso lindo, bonito. Depois ele põe no fogo. E fica lá no fogo o tempo que ele quer, porque ele é soberano. Ele é o Deus. Ele nos criou. É ele que comanda. Ninguém faz nada sem ele. Nós não somos nada. Só Deus é. E aí ele tira do fogo no momento certo, no momento dele, porque é ele que sabe o ponto certo. Não vai deixar passar do ponto. A Bíblia diz que nós somos vaso nas mãos dele. Vasos de honra. Vasos de barro. E por que vaso de barro? Porque o barro, se cair, ele quebra. E a excelência das coisas, a excelência vem de Deus. A excelência vem de Deus. Aqui no livro de 1 Coríntios, capítulo 3, diz assim, que ninguém pode lançar um outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre esse fundamento levantar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, né? O trabalho de cada um se manifestará, porque o dia o tornará claro. Pois pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja o trabalho de cada um. Tá vendo? Nós sempre estamos no fogo. Se a obra de alguém que alguém edificou permanecer, ele receberá recompensa. Se o trabalho de alguém se queimar, sofrerá perda, mas o tal será salvo como que pelo fogo. Salvo como que pelo fogo. Então, às vezes, nós queremos as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Nós achamos que tem que ser no nosso tempo. E o Senhor Deus, ele fala, não. É do meu jeito, e aí nós vamos para o fogo. É no meu tempo, é do meu jeito, é como eu quero. E aí nós vamos sendo depurado. É necessário nós morrermos 1000 vezes por dia, para que o Senhor Jesus, ele viva em nós. É necessário nós matarmos a carne, nós matarmos a vontade da carne, a vontade do ser humano. É necessário nós morrermos para o nosso eu, para que o Senhor Jesus, ele traga vida e vida com abundância, para que ele possa viver em nós, para que o Espírito Santo possa viver em nós. Nós temos que ser vasos, para que o Senhor Jesus, a plenitude de Deus viva em nós. Nós temos que ser vaso. Você não vê nenhum vaso andando por aí, você vê? Você vê algum vaso tendo vida própria? Não. Você vê algum vaso dançando, né? De mãozinha na cintura, andando, caminhando? Não. Nós somos vaso.
2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz que nós temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Qual é o tesouro? É Jesus, é a palavra. Nós temos esse tesouro, a luz de Cristo, em vasos de barro, para que a perfeição do poder seja de Deus e não de nós. Então, às vezes nós estamos angustiados, chateados, a morte chegou e o Senhor Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. O desemprego chegou, mas bem agora, é porque Ele quer lhe abrir uma porta melhor ainda, com um salário melhor. Às vezes a pessoa ela tem um salário bom e ela não quer sair do emprego. Mas ela não vai mais para a casa de Deus, ela não vai mais para a igreja, ela não vai mais nos cultos, porque ela tem que trabalhar justamente nos horários do culto. Aí o Senhor Jesus tira aquele emprego, porque o que importa para o Senhor Jesus é a vida eterna. E Ele sabe que se aquele servo continuar naquele trabalho que prejudica a adoração a Deus, ele vai acabar caindo da fé. O vaso cai no chão e se quebra. E vai acabar perdendo a salvação. Então Deus, Ele tira aquele emprego. É melhor ganhar um pouquinho menos, mas que tenha tempo de ir para a casa de Deus, de se reunir com os irmãos para adoração, porque nós não vivemos sem Deus. Aí Deus tira o emprego, mas aquela vida será salva, aquela família será salva. Porque às vezes quando a mãe não vai, os filhos não vão. Quando o pai não vai, ninguém vai. Nem a mãe, nem os filhos. Às vezes a pessoa está toda saudável. Ela quer passear, trabalhar e não quer saber de Deus. Aí Deus permite vir uma enfermidade. Esse final de semana eu viajei, eu fui fazer 7 visitas. 7 visitas. E pessoas doentes que eu falei de Jesus a vida inteira falando de Jesus. Acho que desde que eu me converti, eu falo de Jesus para essas pessoas. E essas pessoas sempre deixando para depois. E passou 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, e as pessoas não. Elas estão bem, têm sua casa, têm seu carro, está tudo bem. Aí eu fui fazer uma visita, porque ligaram para mim falando a situação delas. E agora, depois de tantos anos, elas estão doentes. Estão precisando de Deus. Agora elas estão reconhecendo que elas precisam de Deus. Eu voltei muito alegre, eu voltei triste, porque eu vi situações terríveis. Mas a pessoa está falando, agora eu vou para a igreja. E eu penso, precisou chegar nesse ponto para ir buscar a Deus? Uma outra está muito ruim também. Está muito ruim. Ela sabe que o problema dela, só Deus. Todos esses anos eu falo de Jesus. Mas tem sua casa, tem comodismo, viaja sempre para o exterior. Mas agora, não, eu preciso de Deus. Agora ela está confessando que ela vai para a igreja, que ela precisa de Jesus. Fui visitar uma outra também, que eu sempre falei de Jesus. Um dia ela falou para mim, olha, quando chega na sexta-feira, eu fico entre a cerveja e Jesus. Aí eu sempre acabo escolhendo a cerveja. Aí eu vou, eu danço, eu bebo, mas dessa vez ela falou, agora eu preciso de Jesus. Eu vou para a igreja, eu vou para a igreja. Todos esses anos eu falava, ela preferia a cerveja. Agora todas, graças a Deus. E Deus é tão bom, Deus é tão bom, tão misericordioso, que no momento exato que elas se voltarem para Deus, de fato e de verdade, com sinceridade de coração, Deus esquece todos esses anos de rejeição. Todos esses anos que elas rejeitaram a palavra,
que eu falei, preguei, e elas rejeitaram. Deus esquece. O nosso Deus é Pai amoroso. O importante é que elas venham para Jesus, que tenham eternidade com Deus, porque a Bíblia diz que Deus não se alegra da morte de ninguém. Deus não se alegra da morte, Ele quer que todos vivamos na presença dEle. E Ele não vai se lembrar dos anos que elas rejeitaram a palavra, que elas me acharam uma chata, que elas não quiseram a presença de Deus na vida delas. E no momento exato que elas se voltarem para Deus de fato e de verdade, Ele abre os braços, recebe elas de braços abertos. Então, se você está ouvindo e você está numa situação aí, ou o médico falou não tem jeito, ou o patrão falou, olha, tó sua conta, está desempregado, ou aconteça o que acontecer, para Deus não existe limites. Volte-se para Deus. E Ele vai te abrigar nos braços dEle. E Ele vai te abrigar. Se você se voltar para Deus, se você buscar a presença de Deus, Deus, Ele esquece todo o tempo que você rejeitou. Ah, mas eu já estou velho, estou com 80 anos. Não faz mal. O Senhor Deus, Ele te recebe de braços abertos. Mas eu estou com 88 anos, né? Ainda dá tempo? Dá tempo sim. Fala para o Senhor Jesus hoje mesmo que você quer participar da mesa dEle, do banquete dEle. Olha, no livro de Isaías, capítulo 55, diz assim: ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o lucro do vosso trabalho naquilo que não satisfaz? Ouvi-me com atenção e comei o que é bom, e a vossa alma se deleita com a gordura. Inclinai vossos ouvidos. Deus, Ele fala, presta atenção no que está sendo falado, e vinde a mim, ouvi, presta atenção, e vossa alma viverá. Convosco farei uma aliança perpétua. Olha, Deus te convidando para fazer com você uma aliança perpétua. O marido faz aliança com a mulher no dia do casamento, né? Os dois saem do cartório, da igreja, usando uma aliança de ouro. Mas se um dos dois morre, aquela aliança é desfeita. O que ficou vivo pode se casar novamente. Mas aqui o Senhor Deus, Ele está prometendo uma aliança perpétua. A aliança que nós fazemos com o Senhor Jesus, com o Deus Todo-Poderoso, ela não se quebra, ela não se acaba. Ouvi e vossa alma viverá, convosco farei uma aliança perpétua. Eis que eu dei por testemunha para os povos, líder e governador dos povos. No versículo 6, procurai o Senhor, enquanto Ele se deixa encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Mas eu estou com 88 anos, Ele ainda está se deixando encontrar por você. Invoca Deus enquanto Ele está perto de você, de braços estendidos, falando, venha, venha a mim. Que o transgressor deixe o seu caminho, o pecador deixe o seu caminho, e o homem maligno deixe os seus pensamentos, e retorne para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte para o nosso Deus, porque grandioso é para perdoar. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, primeiro regam a terra e a fazem gerar e germinar, e dar semente para o semeador e pão para o que come, assim será a palavra do Senhor. Ele diz, assim será a minha palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará a minha vontade
e cumprirá para o que eu a enviei. Glória a Deus. Com alegria saireis, em paz sereis conduzido. Os montes e os outeiros romperão em cântico diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro, esse sofrimento, tudo que você está passando aí, sem Deus, em lugar de espinheiro crescerá o cipreste, em lugar da sarça crescerá a murta, e será para o Senhor por nome e por sinal eterno, que não será cortada. Então se volte para Deus. Nossa, eu estou numa situação que eu não aguento mais. Deus permitiu que você chegasse nessa situação, para você não aguentar mais mesmo, e clamar para Deus. Clama a mim, que eu responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e ocultas, assim diz o Senhor. Amém? Deus, Ele quer que você clame para Ele, que você busque a Ele, que você viva para Ele, porque Ele tem uma eternidade de paz para te dar. Agora, se você recusar, problema seu. Você não quer? Rejeita. Se você morrer de hoje para amanhã, não diga que eu não te avisei. Aí você viverá sim a eternidade, porque espírito não morre, nem fica reencarnando. Isso aí é mentira de Satanás. Nenhum espírito fica reencarnando para ir pagando os pecados aos poucos. Isso aí é mentira diabólica que veio das profundezas do inferno para enganar o ser humano. Mentira de Satanás. Então você não vai ficar reencarnando para pagar pecado, não. Peça perdão para Deus agora, hoje. Fala: Jesus, vem morar no meu coração. Eu quero ser sua morada. E você viverá eternamente com Cristo. Agora, se você recusar, você está aceitando a morte. E viverá eternamente sem Cristo. E existe um lago de fogo que está esperando por aqueles que rejeitarem a palavra de Deus. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pela liberdade que o Senhor me dá de pregar a Tua palavra. Continua, Senhor, fortalecendo cada um dos ouvintes. Fortalecendo, Senhor, a mim também, que eu necessito de Ti, Pai. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Fique conosco, Pai. Continua manifestando a Tua presença dentro do coração de cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Glória a Deus. E amanhã às 16h, nós estaremos aqui novamente com a palavra de Deus, com o programa Consagração. E um beijo no coração de todos vocês. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.